Bem, a gente vai falar agora aqui na Rádio Estadão do sonegômetro. Ultrapassa a casa já dos 300 bilhões de reais. Valor superior ao PIB da maioria dos estados. Não é pouco, não é? Nós vamos explicar um pouquinho melhor como funciona esse placar online, não é, da sonegação fiscal no país. Vou conversar sobre o assunto agora com o senhor Heráclio Camargo, que é presidente do Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional. Muito obrigada pela atenção com a Rádio Estadão. Como vai, senhor Heráclio? Como vai, Roxane? Eu que agradeço. Bem, nós vamos tentar explicar para o nosso ouvinte, porque a gente normalmente fala do impostômetro, ou seja, quanto pagamos de impostos. Mas há contrapartida, ou seja, quanto deveria ter sido pago e acaba sendo sonegado, né? Cada um de Perfeito. nós, cidadãos, pessoas físicas ou jurídicas, tem o seu compromisso fiscal. E a ideia é justamente essa. Desde quando se acompanha a sonegação fiscal no país através desse instrumento? Roxane, nós no Simprofaz, no Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, temos a campanha da Justiça Fiscal desde 2009. E o sonegômetro foi uma ideia desenvolvida em 2012 e lançada em 2013, justamente para tentar fazer o acompanhamento. Fizemos um estudo abalizado, coligindo vários estudos anteriores e dados da Receita Federal do Brasil, para chegar a esse número, que é um número fidedigno, de 415 bilhões e 100 milhões por ano de sonegação. Esse vai ser o valor que vai ser atingido em 31 de dezembro de 2013. E agora, no domingo, dia 21, nós atingimos a marca de 300 bilhões e por isso estamos repercutindo essa marca ao longo desses dias. Bom, a ideia é esclarecer a sociedade, obviamente, do que deveria ser pago, não é sonegado, e que impacto isso tem para o Brasil. A gente fala de um impacto fiscal apenas ou há outros desdobramentos? Por trás dessa sonegação, além do impacto fiscal nas contas do governo, existem crimes, existe lavagem de dinheiro, então tem uma série de interfaces. Mas a que considero mais relevante para a população é o fato de que essas grandes empresas que não pagam, os grandes devedores que têm mecanismos para a sonegação, imputam à classe média e aos que ganham menos um ônus maior, porque se houvesse o pagamento desses 415 bilhões por ano, nós poderíamos racionalizar a carga tributária daqueles que são descontados na fonte e que são descontados no supermercado, na farmácia, na papelaria, que não têm escolha, que pagam os tributos indiretos e que têm um impacto muito grande sobre quem ganha salário e sobre a classe média. Então, o impacto principal é o impacto porque onera a classe média e quem ganha menos, porque o governo precisa de recursos. Então, e a questão é que nós não estamos estruturados, no âmbito federal, por exemplo, infelizmente não estamos estruturados para cobrar esses grandes devedores. Falta vontade política do governo para estruturar a Procuradoria da Fazenda Nacional, a Receita Federal do Brasil, para que nós possamos enfrentar esses grandes devedores e diminuir o ônus sobre a classe média e sobre quem ganha menos de 2 salários mínimos, por exemplo, cujo impacto, o impacto da tributação para quem ganha menos é muito grande. Quem ganha até 2 salários mínimos no final do mês paga 49% em tributos embutidos nos produtos e serviços. Quem ganha até 30 salários mínimos continua pagando uma alíquota alta de 26%. Enquanto as grandes empresas que utilizam mecanismos sofisticados de sonegação e evasão ficam sem pagar e esse número chega a 415 bilhões anualizados. O que você está dizendo é que vamos considerar, se isso tudo não houvesse sido sonegado, o peso da carga
poderia ser melhor administrado e distribuído, né, pela população. Perfeitamente, perfeitamente. Essa é que é a questão, quer dizer, quem está sonegando está sobrecarregando, quem está pagando por obrigação, você diz, não tem como fugir de determinados impostos. Né? Não conseguimos fugir do desconto na fonte, do desconto nos tributos que estão embutidos no supermercado, no açougue, no material escolar dos filhos, na farmácia. Enquanto isso, e aí o governo se acostuma com a recepção desses tributos por quem não tem condição de ter outro comportamento e premia esses sonegadores ao não ir atrás deles, porque não dá condição aos procuradores da Fazenda Nacional, que são os advogados especializados para cobrar os sonegadores. Mas até é cobrado, imagino, não é possível que o governo deixe de lado parcela disso. O que ocorre é que todo esse processo passa pela justiça, a gente sabe do trabalho sobrecarregado, né, da justiça no país. Então, o que acontece é que se demora demais, se é que se consegue reaver parte do que é sonegado, demora tempo demais, né? Isso mesmo. Os mecanismos da justiça são muito lentos, mas o estoque de dívida que está sendo cobrado judicialmente é de 1 trilhão e 300 bilhões. Só que, por ano, que não está sendo cobrado, essa sonegação ela não passa nem pela cobrança judicial. É como se fosse um caixa 2 que paira sobre as demais pessoas, sobre os demais contribuintes. Então, infelizmente, nós não alcançamos esses 400 bilhões. A dívida autuada pela Receita Federal é 3 vezes isso e está sendo cobrada judicialmente. E aí com toda a lentidão da justiça e falta de estrutura do governo para cobrar. Os sonegadores, nós precisaremos de outras ferramentas e de mais procuradores e de carreira de apoio para ir atrás desses adicionais 400 bilhões por ano que ficam incólumes, que usam mecanismos como paraísos fiscais, empresas fantasmas, laranjas, e ficam sem pagar os tributos, punindo os contribuintes, punindo os cidadãos que cumprem com as suas obrigações. Mas uma medida necessária e urgente para tentar mudar essa realidade seria o quê? Tem que passar por lei, tem que passar pelo Congresso? Como é que se faz isso? O que é que tem que se fazer? Tem que haver uma abordagem holística, tanto com a simplificação do sistema tributário, tributando mais o capital e menos o trabalho, menos o consumo, tributando mais a renda de quem ganha muito e o capital financeiro. Então, isso passa por uma mudança legislativa, uma simplificação do sistema. Reforma tributária, é isso que você se refere? Uma reforma tributária, mas não só isso, porque não adianta a reforma tributária se o Estado não tem estrutura para ir atrás dos devedores. Então, é importante que a sociedade cobre, ao lado de uma simplificação do sistema, para que ele seja mais justo com quem ganha menos e atinja o capital financeiro, é importante que a sociedade cobre também a estruturação dos órgãos de cobrança, porque a Receita Federal tem carência de pessoal, a Procuradoria da Fazenda Nacional tem carência de procuradores e não tem carreira de apoio, ou seja, os procuradores trabalham sozinhos, muitas vezes tirando xerox, tendo que fazer triagens de processos enquanto poderiam estar nos fóruns e nos tribunais trabalhando com atividade fim. Não temos carreira de apoio, então é importante que a sociedade cobre do governo federal e que nós não precisamos esperar a reforma tributária para melhorar esse combate à sonegação, conquanto seja bem-vinda uma simplificação do sistema vinda do Poder Legislativo. Mas mesmo isso exige uma vontade política do Executivo, porque nós sabemos que o Poder Executivo tem a iniciativa e tem muita ascendência política sobre o Congresso Nacional. Está aí, portanto, o alerta, não é? A sonegação fiscal, quer dizer, as consequências não são só para o fisco do país. Não, as consequências são para toda a sociedade. E quem é obrigado e não tem como fugir do pagamento de impostos, esse é que sofre mais. É esse o alerta, né, do presidente do Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, Heráclio Camargo. Falamos sobre o sonegômetro,
que já ultrapassou, né, no último final de semana, a casa dos 300 bilhões de reais. Muito obrigada pela atenção, pelos esclarecimentos sobre o assunto aqui para o ouvinte da Rádio Estadão. Eu que agradeço, Roxane, parabéns pelo seu programa.